Olá, queridos, graça e paz a todos. Estou aqui em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, aonde eu quero aqui trazer uma mensagem ao seu coração. Mas antes da mensagem, eu quero fazer um convite a você que nos acompanha, para você estar conosco hoje aqui no Ministério Semente da Fé, às 19h30, onde estaremos adorando o Espírito Santo, buscando a presença de Deus e a edificação da alma, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém, queridos? Eu tenho aqui uma mensagem onde eu queria chamar a sua atenção para isto. E você vai perceber nessa mensagem os danos irreparáveis, irreversíveis, que foi causado na vida de Saul, na sua casa e na vida de todos aqueles que lhe seguia pelo simples fato dele perseguir a Davi. Você vai perceber o que o ódio causou na vida dele. Seria muito importante que você ouvisse essa mensagem e que você entendesse o quanto é precioso mantermos-nos incontaminados do mundo, ou nos mantermos, melhor dizendo, incontaminados do mundo, e termos um coração puro, um coração que só haja espaço nele para o amor de Jesus, um coração que só tem espaço nele para o amor do Espírito Santo, para que a presença de Deus ela possa esvair ou fluir de dentro do teu ser, para com todos aqueles que a te ouvem, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom, amados? 1 Samuel, capítulo 31, versículo de número 1, diz assim: Entretanto os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gibeon. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e mataram a Jonatas, Abinadab e Mequissua, filho de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muito os temeu. Então disse Saul a seu escudeiro: Arranca a tua espada e transpassa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e me transpassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos, e o seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. Observe nesta mensagem que o fato de Saul carregar o ódio no seu coração, porque Saul odiava Davi, Deus o havia confiado algo a Saul, o qual Saul em algum momento se perdeu na caminhada ou se desviou da presença de Deus. E quando Deus percebeu que Saul havia desviado-se do caminho certo, Deus estabeleceu Davi no lugar de Saul. E quando Saul percebeu que Deus não era mais com ele, mas percebeu ao mesmo tempo que Deus era na vida de Davi, Saul se tornou inimigo de Davi. Porém, Davi não era inimigo de Saul, mas Saul se tornou inimigo de Davi e começou a perseguir a Davi. E na medida que Saul perseguia a Davi, Saul foi corrompendo as pessoas em sua volta, inclusive a sua casa, os seus homens, o seu exército. E aquelas pessoas, pelo fato de seguirem a Saul, elas foram no mesmo caminho pelo qual Saul ia. Ou seja, na medida que Deus ia se tornando cada vez mais forte na vida de Davi, o ódio ao mesmo tempo ia se tornando cada vez mais forte no coração de Saul, e assim também, consequentemente, na vida daqueles que estavam em sua volta. E Saul foi disseminando aquele ódio dentro da sua casa e para com aqueles que lhe seguiam, ao ponto dele colocar a sua casa, os seus homens, tudo contra Davi, sabendo que Deus não era mais com ele. Mas Deus era na vida de Davi. O único da casa de Saul que não se corrompeu foi Jonatas. Foi o único que fez aliança com Davi e mesmo assim morreu por causa do erro que o pai estava cometendo. E você percebe que Saul se tornou inimigo de chapéu de Davi. Por que ele se tornou inimigo? Por causa do ódio no coração. Eu vou te mostrar aqui na Bíblia, no mesmo Samuel 19:17. Samuel 19:17, vou voltar aqui um pouco atrás, para você entender na palavra de Deus que o ódio no coração de Saul era tanto que ele tinha Davi como inimigo. E Davi não era inimigo de Saul. Davi
via Saul como alma, mas Saul via Davi como seu inimigo, por causa do ódio que ele carregava de tudo de si. Eu vou dizer a você, o ódio, ele corrói, ele mata como câncer. Por isso temos que ter somente amor no coração. Por isso que temos que ter no coração apenas a presença de Deus. Para que não haja espaço no coração de alguém, para nada que esteja vinculado ao mundo, porque o ódio é algo que ele vai matando a pessoa aos poucos e ela nem percebe. E esse foi o grande erro na vida de Saul. Saul teve a opção de fazer a coisa certa, mas todas as oportunidades se esgotaram, toda a chance se esgotaram com relação a Saul, porque Saul teve as mesmas oportunidades que eu e você que me ouve estamos tendo, a oportunidade de perdoá-la, de levar amor, a oportunidade de manter-se incontaminado do mundo, ou se manter incontaminado do mundo, a opção de ter um coração puro. Mas você vai perceber nesta mensagem aqui, que o fato de Saul ter Davi como seu inimigo, as chances se esgotaram. Deus colocou Saul nas mãos de Davi. Davi teve misericórdia de Saul. Então Deus foi e deixou Saul nas mãos dos inimigos. E aí os inimigos não teve misericórdia de Saul como Davi teve. Por quê? Porque Davi via Saul como alma, mas Saul via Davi como inimigo dele. Por causa do ódio que havia dentro de si, o ódio corroeu ao ponto de levar Saul para o inferno, com todos os seus. Então tome cuidado, não deixe contaminar-se, porque se você se contaminar, você pode ir no mesmo caminho que Saul foi, consequentemente aqueles que estão em sua volta também. Olha o que diz aqui, 1 Samuel 19:17. Então disse Saul a Mical, sua filha: por que assim me enganaste e deixaste escapar o meu inimigo? Veja, Saul está perseguindo Davi para matá-la, e Mical, filha de Saul, percebe que Saul, seu pai, está perturbado pelo espírito maligno. Ela pega Davi e esconde do seu pai. E aí o pai questiona a própria filha: por que deixaste escapar meu inimigo? Você percebe aqui que Saul tinha Davi como inimigo. Mas você vai ver aqui, vou te mostrar também aqui no mesmo Samuel, que Davi não tinha Saul como inimigo. Davi via Saul como alma. No mesmo Samuel, capítulo 24, versículo 10 e 11. Um pouco atrás aqui, 1 Samuel 24, 10 e 11. Olha o que diz aqui. Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse. Davi falando para Saul. Porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, no fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar. Reconhece e vê que não há em mim nem mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me tirares. Deus vê o ódio no coração de Saul, coloca Saul nas mãos de Davi. Enquanto Saul está dormindo na caverna, Davi vai lá e corta um pedaço do manto de Saul, da roupa de Saul. E aí se afasta uma determinada distância e grita Saul, ele acorda. Quando ele acorda, Davi, ele pega o manto da roupa de Saul e mostra, fala aqui, ó, nas minhas mãos, Saul. Estamos te falando que eu estou à tua procura para tirar a tua vida. Se eu quisesse te matar, Deus te colocou nas minhas mãos. Isso aqui é uma prova, eu estou te dando de que eu não tenho nada contra você. Eu te vejo como alma, porque você é ungido de Deus como eu sou. Não quero mal você. Para de dar ouvido aos outros. Ouve a voz de Deus, Saul. Mas da mesma forma que Deus colocou Saul nas mãos de Davi, agora que Saul percebeu que Davi de fato não queria matá-la a ele, em vez de Saul se dar conta de que Deus não era mais com ele, mas era com Davi, era para Saul pedir perdão a Davi, era para Saul deixar o orgulho, deixar o ódio, era para Saul reconhecê-la e se render e entender que ele estava errado e Davi é quem estava certo, porque Deus não era mais com Saul. Para quem não sabe, Saul era um líder evangélico espiritual, para quem não sabe, mas Saul estava corrompido e consequentemente corrompeu os que estavam em sua volta, por isso perdeu a salvação, e muitas pessoas que seguiam Saul perdeu a salvação por causa do ódio no coração dele.
Mas agora que Davi teve misericórdia de Saul, Saul continuou perseguindo a Davi. Agora, como eu acabei de ler aqui no 1 Samuel 31, Deus pegou Saul, colocou na mão dos filisteus, na mão dos inimigos. O que Saul faz? Os inimigos apertam Saul, Saul fica sem saída, ele pega a espada, se lança sobre ela, tira a sua própria vida. Aí os seus homens, a sua casa também, assim foi, da mesma forma, todos perderam a salvação, um tirando a vida do outro ali, se matando, um sangue inocente foi derramado, por causa de uma laranja podre chamada Saul. Há um ditado que diz assim: uma laranja podre estraga todas as outras. O ódio no coração de Saul levou muitas pessoas a se perder. Davi via Saul como alma, Saul via Davi como inimigo. Porém, Deus era com Davi, mas não era com Saul. Sabe por quê? Por causa do ódio no coração. Ele não suportava ver Deus na vida de Davi. Ele odiava Davi de toda a sua força. Mas enquanto Saul odiava Davi, Davi amava Saul. Eu estou trazendo essa mensagem aqui para que você possa fazer uma reflexão e você entender, queridos, que marca do passado, ferida do passado, frustração do passado que muitas pessoas carregam dentro de si, decepção que você sofreu com alguém, tudo isso são coisas que cooperam não para o nosso bem, mas coopera para a nossa ruína própria. Nós temos que aprender ver as pessoas como alma, como Davi está nos ensinando aqui. Enquanto Saul odiava Davi, Davi amava Saul. Davi via Saul como alma, Saul via Davi como seu inimigo. Eu pergunto para você, como é que você está vendo as pessoas como alma ou como inimigo? Você percebe aqui que era assim que Saul via Davi, como inimigo. E como eu falei, Saul era um líder, mas por causa do ódio no coração daquele líder chamado Saul, não só ele perdeu a salvação, como as pessoas de sua volta também, por causa do ódio que no coração dele havia. O ódio, queridos, para quem não sabe, ele corrói, ele mata como um câncer. Então muito cuidado com o coração contaminado por ouvir outras pessoas e não a voz de Deus, que a gente só percebe, só se dá conta depois. As sequelas ou as consequências irreversíveis que esse tipo de coisa pode causá-lo na vida de alguém depois, danos irreversíveis, irreparáveis, ao ponto de pagar com a própria vida, como aconteceu com Saul. Que você possa refletir nessa mensagem e entender que esse tipo de coisa só é ruim para você mesmo. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas que você possa refletir nessa mensagem. Forte abraço, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.